Oi pessoal, tudo bem? Então nós vamos falar um pouco, porque nós já falamos muito a respeito de embriologia, mas eu sinto que vocês ainda têm dificuldade, então vamos aproveitar aí essa semana para fazer uma revisão, tá? Depois eu vou colocar uns exercícios e qualquer dúvida vocês me chamem aqui, beleza? Então vamos lá. Pessoal, então aqui obviamente a gente está vendo o que? A gente está vendo uma fecundação, né? A gente percebe o que? Que o espermatozoide, ele tem um núcleo, né? E ele precisa chegar aqui, né? No ovócito secundário, para poder realizar aí o processo de fecundação. Depois que ocorreu a fecundação, então, que ele vai aí se transformar em óvulo, como nós já falamos várias vezes em aula. Nós temos aqui um desenho exemplificando como que ocorre aí, como que vai ocorrendo o desenvolvimento dessas células, tá? Eu vou usar o primeiro como exemplo. A gente tem aqui então o óvulo fertilizado. Passado um período, esse óvulo ele se divide em 2 células e cada uma dessas células são chamadas de blastômero. Depois se divide em 4 blastômeros e aí vai formando uma grande célula aí, né, com vários blastômeros. Como ela vai se dividindo e ficando várias bolinhas, parecendo uma amora, a gente denomina ela de mórula, que é a primeira fase, então, onde tem células indiferenciadas, tá? Lembrando que as células de cima, elas são menores, são micrômeros, e as de baixo, macrômeros, por conta de serem maiores, tá? Então, a primeira fase é a fase de mórula, ainda não temos diferenciação celular nem nada. Então, aqui a gente tem os zigotinhos, os blastômeros e a mórula, como eu falei para vocês, tá? Aí aqui a gente tem o embrioblasto, a blastocele, que é o que então? É onde vai começar a ser formado aí uma nova fase, né? Uma nova diferenciação celular. Então, quando ele passa aqui de blástula para gástrula, vai ocorrer o que? A gente vai ter então a mórula, tá? E essa mórula, as células, ela começa a vir para a periferia. E elas começam a sintetizar um líquido que é chamado de blastocele, que vai ficar aqui no meio para compor aí, então, essa célula. Ótimo. O que vai acontecendo? Como eu disse para vocês, as células de cima são menores do que as de baixo, então elas fazem uma divisão celular muito mais rápida. E conforme elas vão se dividindo, gente, o que vai ocorrendo? Elas vão se dividindo e vão empurrando as de baixo. E é aí que ocorre, então, o processo aí de blástula, né? Então, olha aqui, a gente tem a blástula, né? Que é a blastocele, que é o espaço onde tem o líquido, onde ocorreu ali, né, a sintetização pelas células da mórula. Começa a ocorrer, então, uma divisão muito grande aqui celular, que vai empurrando as células de baixo. E essas células de baixo, como elas se dividem com uma velocidade menor, elas começam a se invaginar, entrar literalmente dentro aqui do espaço que a gente denomina blastocele, né, onde tem o líquido. E aí então, pessoal, ao final do processo, né, onde a gente passa de blástula para gástrula, a gente vai ter a formação do arquêntero, que depois vai se transformar em intestino, e do blastóporo, que depois vai ser aí o ânus, tá? Então, aqui, ó, nós temos a blastoderme, blastocele. E aqui nós temos o animal diblástico, por exemplo, com endoderma e ectoderma, o arquêntero e o blastóporo, como eu já havia falado. Os únicos animais que são diblásticos são os quinidários, mais nenhum, tá? Aí depois a gente tem aqui já a formação de 3 folhetos embrionários, então a gente tem aqui a blastoderme, a blastocele, que é o líquido que está sintetizado lá dentro. E aí a gente tem a formação aí de 3 tecidos embrionários, que vai ser então a mesoderma, a endoderma e a ectoderma. Para preencher isso aí, né, esses espaços, a gente tem o celoma. Então, o celoma, ele faz o preenchimento aí dessas células, tá? Para que os órgãos fiquem alojados ali. E a gente tem, então, o arquêntero e o blastóporo aqui ainda. Aí depois, então, que a gente já formou o blastóporo, a gente já formou ali o arquêntero, a gente começar a formação aí do sistema nervoso. Então, é a fase que a gente passa de gástrula para neurula.
Então, olha lá, no processo de gástrula, a gente teve aqui, né, a formação do arquêntero, do blastóporo, e depois ocorreu o quê? Ocorreu que essas células, elas se fecharam, esse tubo ele se fechou na hora que fez a produção aí dos 3 folhetos embrionários. E aí, então, na fase aí de neurulação, o que vai acontecer? Essa placa, né, essas células, elas sofrem um achatamento, formando assim uma placa neural. Na sequência, começa a surgir o quê? Células que vão formar a notocorda, que vai ficar aqui em azulzinho, tá? E aqui o tubo neural acima. Então, quer dizer, a gente já tá começando a ter aí a formação do sistema nervoso. Então, se você for pegar lá na fase de mórula, as células eram indiferenciadas. Em blástula, as células já formaram ali, então, o arquêntero, né, e o blastóporo. Aí, na gastrulação, já formou os 3 tecidos embrionários. E agora, na neurulação, a gente tem o que? A formação da placa neural, né? Do tubo neural e da notocorda, que nós vamos utilizar aí, ó. Então, a gente tem tubo neural, notocorda, tá? E aqui a gente tem o celoma, para preencher os espaços. O arquêntero, que a gente já havia falado, ectoderma, mesoderma e endoderma, tá? Então, a gente tem aqui a formação desse indivíduo. Então, aqui agora, né, bem rapidinho, a gente tem a formação, então, a gente tem o zigoto, que se transforma numa mórula, que vai se transformar depois numa blástula, que vai passar pelo período de gástrula, e aí, então, a gente tem a neurulação, que é a formação do tubo nervoso e da notocorda, tá? Aí, pessoal, beleza, então a gente tem ali as fases do desenvolvimento embrionário, e agora a gente entra, né, com os anexos embrionários. A gente então falou bastante disso em aula, mas eu vejo que vocês ainda estão meio em dúvida, tá? Então aqui a gente tem o embrião, né? Aqui obviamente é um ovo, a gente tem a casca, a albumina, o vitelo, córeo, saco vitelino, e a gente vai falar de cada um deles. O saco vitelino, então, ele serve para quê? Ele serve para nutrir, né, os seres vivos. E no nosso caso, eles fazem aí, então, a produção de hemácias, tá? Então, ele é super importante. Ele ocorre onde? Peixes, anfíbios, répteis e aves. O âmino ele é muito importante. Ele faz a proteção contra choques mecânicos. Tanto é se a mulher, né, ela começa a perder muito líquido amniótico, dependendo, ela tem que ficar ou em repouso, ou dependendo se já estiver no 7º, 8º mês, ela precisa fazer aí o parto com urgência. Por quê? Porque além dele proteger contra choques mecânicos, ele também protege ali o embrião contra o quê? Contra a desidratação. Então, ele é muito importante para o nosso organismo, tá? O córium, além também de proteger contra choques mecânicos, ele faz a absorção de cálcio e a respiração. Então, por exemplo, a casca do ovo, ela tem muito cálcio. O córium, ele vai retirando esse cálcio da casca e incorporando no esqueleto aí do ser vivo. Até que chega um momento onde a casca ela fica fina e esse ser vivo ele consegue eclodir, tá? No nosso caso aí, ele não tem esse propósito, né? Embora ele auxilie aí na nossa respiração, tá? Depois vocês vão ver aí a formação do cordão umbilical, vocês vão entender melhor. E a gente tem o alantoide, que ele serve também para armazenar excreções, para poder fazer respiração e absorção de cálcio. Porque imagina, o ser vivo ele tá ali dentro do ovo, está sendo alimentado pelo saco vitelínico, né? E aí ele precisa excretar. Para onde que vai essas excretas? Essas excretas, elas vão para o alantoide. Então, o alantoide é o local onde vai armazenar essas excretas nitrogenadas aí dos seres vivos. Então, aqui, né, aqui só explicando como que funciona, então, a formação do embrião, né? Então, aqui a gente tem o endométrio, que é a parede do útero da mulher, né? E aqui, então, a gente tem a anidação desse embrião e ali a formação dos tecidos, né, dos anexos embrionários. Placenta, pessoal. A placenta, ela, então, vai ter, nós, mamíferos, né,
nos eutérios e metatérios. Então ela serve para quê? Nutrir, respiração, excreção, né? Toda a defesa do nosso organismo é realizado pela placenta, tanto é que mães soro positivo, né, mães com HIV positivo, elas não passam para os seus filhos se elas fizerem o tratamento correto, porque a placenta ela vai impedir a passagem aí de alguns vírus, e além disso, ela vai começando ali a montar ali nosso sistema de defesa. Então, quer dizer, ela é muito importante, tá? Aqui a gente tem o desenho, então, vocês têm nojo, eu sei, de uma placenta, tá? Só para vocês terem ideia. Olha lá como é que é a placenta. Aqui a gente tá tendo um parto, vou passar rapidinho. E aí a gente tem o cordão umbilical. O cordão umbilical, ele serve o quê? Para ligar a placenta ao embrião. Então, a gente tem artérias e veias que são protegidas para poder justamente fazer o quê? Fazer essa ligação aí, para nutrir esse ser vivo, né? Então, olha aqui, ó, origem, parede do âmino e saco vitelíneo e alantoide. Então, quer dizer, a excreção, a nutrição, né? E a proteção, ela vem parte aí pelo cordão umbilical. Aqui, então, a gente tem um desenho que exemplifica bem a ligação do cordão umbilical com a placenta da mãe, né? E aí aqui a entrada e saída de oxigênio, como a gente pode ver. Então a mãe, ela vai nutrir o seu filho, né? Então acaba que eles têm uma troca. Então a gente não bota ovos nem nada, né? A gente é placentário. Então enquanto essa placenta ela tá sendo desenvolvida, a gente consegue nutrir o feto, a gente consegue fazer com que haja trocas gasosas, né? A gente consegue fazer com que haja um armazenamento legal aí das excreções, né? Que são liberadas aí pelo nosso sangue. E a gente tem o desenvolvimento, então, aqui do feto. Por hoje, então, a respeito disso, é só, tá? E aí, depois, se vocês quiserem, eu vou passar os exercícios. E aí a gente pode falar de ovo depois, que eu também vi que vocês ficarem em dúvidas, beleza? Até mais!